Esaú, ele era o irmão mais velho. Ele receberia não meramente as riquezas do pai em dobro, mas ele receberia também a bênção do pai, de ser o continuador da família. E o que ele fez? Foi caçar um dia, voltou morrendo de fome, e o irmão dele estava com um prato gostoso ali, pronto, e ele falou, olha, por favor, me dá aí esse prato de comida, deixa eu comer também. O irmão era um trapaceiro. O Jacó, como diz o próprio nome Jacó, era um negociador. E o Jacó rapidamente fez uma negociata com ele. Tudo bem, eu te dou esse prato de comida, te dou aqui toda essa mesa pronta, mas o direito de ser o herdeiro vai ser meu, tudo bem? O camarada estava caindo de fome. Ele não pensou duas vezes. O que me importa ser o herdeiro? Eu quero mais é comer nesse momento. E ele deu o direito de primogenitura. Mas, irmãos, na história e na trajetória dos patriarcas, o herdeiro da família significava que ele ia ser o continuador da história. E a promessa de Deus aos patriarcas é que deles, começando com Abraão, é que deles descenderia o Cristo. Então, quando o Esaú fala, eu não quero ser o herdeiro, a linhagem vinha Abraão, Isaac, Jacó, passaria por Esaú e continuaria a descendência fora até que nascesse o Messias. Ele fala, eu não quero nem saber de ser o relacionado com esse Messias. Eu não quero nem saber de ser alguém que está ligado a essa trajetória na qual virá o Salvador do mundo. Eu estou fora. Percebe? O erro de Esaú, ele negou ser participante da história de Cristo. Ele negou ser o participante da herança pela qual viria o próprio Salvador do mundo, a troco de coisas tão passageiras, a troco de coisas tão transitórias que era um prato de comida. E nesse contexto, a bênção recai sobre na cabeça de Esaú, a besteira que ele fez, o erro que ele cometeu, diz o texto um pouquinho mais à frente, vamos explorá-lo com mais detalhes daqui a pouquinho. Ele voltou atrás e tentou buscar a bênção do pai, e chorou e insistiu, pai, por favor, pai, uma bênção para mim. E o pai disse, não tenho bênção para te dar. Não tinha a possibilidade de reversão. Ele negou a fé. E nós estamos tratando, irmãos, desde o capítulo 10, se você se lembra bem, estamos tratando exatamente do erro de pessoas que começam o evangelho e abandonam a fé. De pessoas que parecem que estão indo bem, mas que de repente não querem mais. Porque de repente a riqueza, o prazer, a busca por outras coisas se tornaram mais excitantes, se tornaram mais empolgantes na vida e abandonaram Cristo. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 6, ele fala, para esses que agiram assim, é impossível outra vez resgatá-los. Não há mais arrependimento para eles. Mesmo que eles queiram. Lá no capítulo 10 ele fala que eles retrocederam. E lá no capítulo 10, no penúltimo versículo, ele vai dizer, nós, porém, irmãos, aqueles que realmente foram convertidos a Cristo Jesus, nós não somos daqueles que retrocedem, que voltam atrás, que mudam para um outro caminho, mas nós somos aqueles que permanecem na fé até o fim. Então o desafio dele é que nós permaneçamos na fé, é que nós sejamos aqueles que não retrocedem. Então o autor da epístola, ele elenca aqui o exemplo de Esaú para mostrar que Esaú, por pouca coisa, abandonou o caminho de Cristo. Por pouca coisa, abandonou o caminho da fé, abandonou o caminho da herança de uma vida espiritual plena. Tende cuidado, diz aqui, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso e não se afaste dessa graça de Deus. Citando mais uma vez aqui o reverendo Hernandes, ele fala assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, trocando-o por um prato de comida. Deu mais valor ao estômago do que às realidades espirituais. Demonstrou referência às promessas espirituais que Deus havia concedido ao seu avô Abraão, ao seu pai Isaac. Ele desprezou a riqueza de ser um continuador da história da salvação. Boa parte dos crentes de hoje, meus irmãos, também buscam muito mais as coisas espirituais. Desculpe, as coisas materiais.
boa parte dos crentes de hoje buscam mais as coisas materiais, as coisas secundárias. A vida cristã, a comunhão verdadeira com Deus, a comunhão verdadeira com os irmãos, o prazer pela casa de Deus, o partilhar da fé. Isso, para muitos, já não é mais prioridade. Por isso, as igrejas que prometem dinheiro, prioridade, vantagens, estão cheias. Mas, de repente, é apenas um emocionalismo que toma conta ali. Não existe, de fato, uma coesão da vida com a prática. Que para correr a maratona segundo as regras de Deus, é preciso permanecer no caminho da graça. É preciso permanecer no caminho das promessas de Deus para a nossa vida. Terceira coisa, para correr a maratona segundo as regras de Deus, é preciso se prevenir contra a raiz de amargura. Olhe agora o versículo 15, mais uma vez aí, na parte final, do meio para o final, quando ele diz: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Não viva ou não desenvolva na sua vida uma raiz de amargura. O autor toma aqui, meus irmãos, uma imagem comum da agricultura. Uma raiz de uma erva danosa, uma raiz de uma erva venenosa, uma raiz de uma erva que não vai produzir um bom fruto. Não permita que esse tipo de coisa nasça no seu coração. Ele vai comparar isso com alguém que perdeu a graça de Deus, se desviou e se mantém agora numa raiz de amargura. Essa figura, se você voltar lá para o texto de Deuteronômio, volta lá comigo, Deuteronômio capítulo 29, Deuteronômio capítulo 29, versículo 18. Deuteronômio capítulo 29, versículo 18. O texto ali em Deuteronômio vai dizer o seguinte: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz de amargura que produza erva venenosa e amarga. Ele usa aqui a ideia de pessoas que estão no meio do povo de Deus, continuam, quem sabe, ali no meio do povo de Deus, mas o seu coração não está mais nos caminhos de Deus. O seu coração agora está buscando outras coisas que lhe sejam Deus, outras coisas que tomem o lugar de Deus na sua vida. Ele cita aqui no caso: vá servir aos deuses destas nações. Será que nós podemos também estar no meio da igreja, falar que somos filhos de Deus, somos também convertidos a Cristo e ao mesmo tempo sermos pessoas idólatras? João Calvino, o grande reformador lá do passado, ele dizia que o coração humano é uma grande fábrica de ídolos. O tempo todo nós estamos gerando em nosso coração outras coisas que roubem o lugar de Deus. O tempo todo nós estamos criando em nossa vida outras formas de viver que roubam a centralidade de Deus na nossa vida. São ídolos. Pode ser um prazer pessoal, pode ser uma relação com o namorado, com o marido, com a esposa, pode ser o afeto demasiado a uma criança, pode ser um bem que você tem e para você aquilo ali vale mais do que tudo. Qualquer coisa que roube o lugar de Deus em nosso coração, em nossa vida, é um ídolo. E é isso que o autor está dizendo aqui: para que não haja entre vós nem homem, nem mulher, nem família, nem grupos, nem tribos, cujo coração se desvia do Senhor e vá em direção a outros deuses, a outras coisas que tomem o lugar do Senhor. E com isso nasce uma raiz de amargura. Você já não tem mais alegria nas coisas de Deus, não tem mais prazer nas coisas de Deus, não tem mais vontade de estar na casa de Deus. Irmãos, o que nós temos de crentes turistas nas igrejas hoje é uma coisa estrondosa. Pessoas que são membros da igreja, de repente vêm na igreja a cada 2, 3 meses. Pessoas que viajam para tantos lugares, fazem tantas coisas, mas não têm o prazer de estar reunido com o povo de Deus. Tem a alegria de estar no meio dos seus colegas e amigos de trabalho, mas não tem satisfação de estar na casa de Deus.
não tem intimidade, um bom relacionamento com os próprios irmãos, mas tem lá fora. Deus e o seu povo já perdeu a centralidade na vida desses tais. Ler a Bíblia, então, é coisa que quase não acontece, ou talvez nunca aconteça. Tempo de oração, de relação verdadeira com o Senhor, é coisa que só acontece, talvez, no âmbito de um momento de culto. Se torna apenas um elemento religioso. Moisés, irmãos, atrela aqui a ideia de pessoas que se desviam do Senhor e buscam outros deuses e contaminam também outras pessoas com o mesmo procedimento, com a mesma conduta. Raiz de amargura que vai se espalhando e vai contaminando, como diz o texto aqui de Hebreus, e por meio dela muitos sejam contaminados. Essa pessoa que abandona a fé e passa a servir a outros deuses, talvez não vai para um culto idólatra, mas dentro do seu coração ele tem outros deuses, ele tem outras coisas que roubam o lugar de Deus. Essas pessoas causam problemas no meio do povo de Deus e perturbam a paz, a serenidade, a vida consagrada de outras pessoas. Muitos permanecem no meio da igreja, mas com um coração amargo. Muitos permanecem no meio da igreja, mas gerando divisões, facções. Muitos estão assim, servindo a si mesmos. Não estão interessados numa vida de renúncia, de obediência ao Senhor, mas querem apenas buscar aquilo que lhes apetece, aquilo que traz satisfação pessoal e não aquilo que agrada o coração de Deus. Buscam seus próprios interesses, onde Deus e as coisas pertinentes ao seu reino já não são mais prioridades. O que Jesus disse em Mateus 6,33? Você se lembra? Lembra, né? Então vamos falar junto? Lembra mesmo? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. O primeiro lugar na vida daquele que diz ser salvo em Cristo tem que ser Deus e o seu reino. Deus e as coisas pertinentes a Deus. Sobrou tempinho? Pode usar para outras coisas. Sobrou dinheiro? Pode usar para outras coisas. Mas primeira coisa, o reino de Deus. Primeira coisa, as coisas de Deus. E tudo mais na sua vida, diz o texto, vai ser acrescentado. Deus vai suprir as suas necessidades. Então, meus irmãos, muitos permanecem no meio de Deus, o coração já não está mais ali. É como dizia Isaías, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou como dizia Deus para o profeta Ezequiel, o povo vem diante de você porque eles gostam de ouvir as suas palavras, eles cantam as canções e acham bom, mas eles não as põem por obra, eles não praticam o ensino da Escritura. Então, de religioso, está cheio. Pessoas que vão para lá, pessoas que no findar da sua vida aqui, vão ouvir de Deus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu era da tua igreja, eu era presbiteriano, eu era até pastor. Não é por ser membro de uma igreja que você está salvo. Não é por pertencer a um colegiado pastoral, presbiterial, diaconal. Não é porque você é ministro disso ou daquilo. Nada disso garante a realidade da nossa vida com Deus está ligada à relação nossa com Cristo Jesus, numa dependência única da nossa salvação nele. Se qualquer coisa que você faça, você pensa: com isso eu estou garantindo aqui o meu lugarzinho com Deus, você já está no inferno, desculpa. Você já está perdido, você, aliás, nunca foi alcançado. Porque aquele que foi alcançado, ele sabe que qualquer coisa que ele faça não tem valor meritório diante de Deus. Ele depende total e exclusivamente da graça e da bondade de Deus em perdoá-lo através do sacrifício de Jesus. Última coisa, quarto ponto. Para correr a maratona segundo as regras de Deus, é preciso valorizar os privilégios espirituais. Então, se a sua Bíblia é igual à minha, vire a página para os versículos 16 e 17, onde nós podemos perceber ali. Você vai evitar a raiz de amargura, vai evitar o apartar-se da graça, e também não haja nenhum impuro, não haja nenhum profano, como foi Esaú. Não sigam o caminho de Esaú.
Irmãos, o autor continua colocando aqui Esaú como esse exemplo negativo, onde as coisas de Deus se tornaram periféricas. Não era mais a coisa central. Para Esaú, tanto faz ele ser da descendência de Cristo ou não, o que eu quero é matar a minha fome. O que eu quero é satisfazer o meu prazer nesse momento. O que eu quero é satisfazer a minha necessidade, o meu alvo. Era isso que ele buscava. Trocar as prioridades na vida cristã, meus irmãos, é um caminho arriscado. Então, se o seu coração está se inclinando mais para outras coisas e menos para as coisas de Deus, ainda dá tempo. Pense com seriedade. Volte para o Senhor. Volte para uma vida consagrada ao Senhor. Versículo 16, ele vai expor exatamente isso. Não haja nenhum impuro, não haja nenhum profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, por um prato de comida, ele vendeu o seu direito de ser a linhagem do próprio Cristo. O autor menciona aqui, meus irmãos, o exemplo de Esaú, que desprezou os privilégios espirituais, cruzou aquela linha invisível do ponto de vista do retorno, não dá mais para voltar. Ele foi para um lado que não tem mais arrependimento, ele foi para um lado que não tem mais retorno. Lembra de Judas, o traíra? Ele optou por dinheiro. Eu vendo Jesus para vocês. Ele optou por ter algum favor ali no grupo dominante da sua época. E ele não conseguiu mais voltar. A Bíblia mostra que Pedro também negou a Cristo. Pedro, o coração caiu em si. Ele chorou amargamente, arrependido, e voltou, e Cristo o perdoou. De Judas se diz que ele não obteve arrependimento. Ele reconheceu a besteira que fez, foi lá, jogou de volta o dinheiro. Mas o coração estava endurecido. Não havia arrependimento dominante no coração daquele homem. Então, meus irmãos, o autor condição de pessoas que preferiram as coisas temporais da vida, de pessoas que preferiram os confortos existenciais e não focou a vida naquilo que é o essencial. Quando você lê o capítulo 11, nós já passamos por lá, portanto não vou voltar ali. 11, o autor está dizendo exatamente isso. Muitos e muitos dos cristãos daquela época perderam seus bens, foram perseguidos, espoliados, foram fugitivos, morando em cavernas, em lugares escusos, tiveram uma vida horrível. Mas eles toleraram tudo isso, porque eles sabiam que tinha a vida eterna pela frente. É melhor perder tudo aqui e perder a vida com o Senhor. Esse é o conceito que o cristianismo coloca sobre nós. O caminho da fé, disse o Senhor Jesus, é uma porta estreita, é um caminho apertado, são poucos os que realmente vão por ele. Qual é o caminho que você tem trilhado, embora presbiteriano? É o caminho da facilidade? É o caminho da busca do seu próprio conforto? É o caminho apenas de satisfazer os seus próprios desejos? Ou você está negando a si mesmo, dia a dia, tomando a sua cruz e seguindo fielmente o Senhor Jesus Cristo, na prática dos seus mandamentos? Você é um bom crente só aqui dentro e lá fora? Como é a sua relação real com a vida? De novo, Deus está cá. Não dá para esconder dele. Como é a sua vida lá fora? Então o autor menciona aqui, meus irmãos, essas situações onde já não há mais possibilidade. Capítulo 6, versículo 4 a 6, já passamos por lá. O texto diz: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, tiveram clareza das verdades, eles provaram o dom celestial, experimentaram a boa presença de Deus na vida deles, se tornaram participantes do Espírito Santo, as alegrias, as atuações do Espírito Santo sobre eles, eles provaram a boa palavra de Deus, como é bom ouvir e receber princípios de Deus. Eles provaram tudo isso. Diz aí, eles também se tornaram, ou provaram também, os poderes do mundo vindouro, coisas maravilhosas que vamos experimentar lá. Deus já promoveu para alguns aqui, e pessoas experimentam disso. Poder de cura, poder de libertação, poder de ação poderosa de Deus na vida. Experimentaram coisas que é de uma vida perfeita de lá. Mas aqui, diz o texto mais, e eles caíram, negaram tudo isso. Sim, diz o texto, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. É impossível
essas pessoas terem um arrependimento verdadeiro. Como está a sua caminhada com Deus? Apenas de aparência? Apenas de religiosidade no momento de culto? Ou a sua vida realmente é comprometida com Deus em tudo? Então essa carta, meus irmãos, ela alerta para um perigo que sempre rodeia o cristão. Ou seja, achar que ele está em Cristo, mas de fato não está. Paulo exorta isso o tempo todo. Vede, para que vocês não sejam enganados. Olhem para saber se vocês realmente estão em Cristo. Se vocês estão firmados nele. Cuidem da sua vida o tempo todo. O endurecimento do coração. As pessoas se tornam religiosas. São bons crentes, são boas pessoas. Dão o seu dízimo, contribuem com as igrejas, mas o coração não está no Senhor. O coração seu próprio prazer, sendo a si mesmos os seus próprios deuses para consigo. Deus é por demais desastroso. Os israelitas rebeldes, por descrença, morreram no deserto. Estamos lá pelo capítulo 3. E lá ele diz, caíram no deserto. Eles não creram em Deus, embora estivessem no meio do povo de Deus. Alguns já mencionados no capítulo 6, capítulo 10, como já citei aqui, chegaram a fazer parte da igreja. E eles abandonaram, caíram. É impossível, diz o texto lá, trazê-los de volta. Mas eu conheço gente que já caiu e já voltou. Gente uma escorregada aqui, outra ali. Estou sabendo que está e dizer, não quero mais. Você conhece um evangélico que hoje é espírita? Você conhece um evangélico que hoje ele é da macumba? Eu conheço. Pessoas que negaram completamente as deuses totalmente estranhos, de práticas totalmente arredias às verdades trazidas na Escritura, na palavra de Deus. Meus irmãos, Esaú demonstrou um arrependimento tardio. Olha o versículo 17 aí para a gente ir para o final. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lá a história dele lá em Gênesis, você vai perceber isso. Como ele chorou diante do Pai, como ele buscou com o Pai a bênção, mas ele tinha trocado por um prato de comida, tinha trocado por coisas passageiras, e não obteve mais um lugar de um coração realmente que amava. De novo, uma posição de equilíbrio financeiro, status na família, posição como herdeiro. O amor de Cristo já não existia mais. Sentir remorso, verter lágrimas, fazer você desprezou, perdeu, pode ser apenas uma aparência externa, mas não um arrependimento verdadeiro. Simon Kistemaker, também um outro comentarista bíblico, ele diz assim, que Esaú se recusou a seguir os prometido na história dos heróis da fé, porque ele preferiu as coisas passageiras desta vida. Qual o preço você tem colocado nos privilégios espirituais? Você tem pago o preço para viver uma vida quebrantada com o Senhor? Ou te custa muito caro? Você tem realmente renunciado às suas próprias vontades, à vontade de Deus? Ou você prefere o momento seu? Você tem se desdobrado para ser um crente melhor a cada dia? Ou você está confortável na posição que está? Quanto vale a sua primogenitura? Um prato de comida foi o preço que Esaú colocou nas coisas espirituais. 30 moedas de prata foi o preço que Judas colocou para vender Jesus. Pelo que você tem trocado a vida com Deus? É possível, meus irmãos, trocar por uma coisa, por outra coisa, por um privilégio. Perder essas bênçãos de Deus. Correr a maratona implica em correr conforme as regras de Deus.
ou o seu coração é todo de Deus, ou o seu coração não é de Deus. Ele não divide espaço com o diabo. Ele não divide espaço com o mundo. Ele não divide espaços com você mesmo. Ou a sua vida, de fato, é do Senhor, ou você nunca foi dele. Termino aqui. A prova de que você está correndo de maneira certa é seguir as regras de Deus. É realmente ter um coração consagrado, inteirado, voltado para o Senhor. Hoje muito se fala, quem sabe, em cultos de avivamento, de programas de avivamento. A igreja precisa ser avivada. O que é o avivamento? À luz da Escritura. Existe avivamento na Bíblia? Existe. Se você for, o tempo já acabou aqui, mas se você for olhar as páginas da Bíblia, você vai perceber, por exemplo, que lá nos dias de Josias, o povo de Israel estava vivendo uma vida totalmente arredia, embora religioso, ia na igreja, fazia os sacrifícios, ia no templo, cantava os louvores, mas a vida no dia a dia não tinha nada a ver com Deus. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E lá nos dias de Josias, ele era um menino, começou a reinar com 8 anos de idade, aos 16 anos já era um jovem maduro, e teve a consciência de que eu tenho que ter um coração para Deus. E ele promove um retorno à Escritura, manda que os sacerdotes e os levitas que tinham acesso à Bíblia, porque naquela época não tinha Bíblia como hoje, vai em todas as cidades, ensine a palavra de Deus para todo mundo, e ensina esse povo a voltar à obediência à palavra. Avivamento não é oba-oba. Avivamento não é culto cheio de alegrias e motivações. Avivamento é um retorno à palavra de Deus. E se você pode olhar o avivamento de Josias, o avivamento de Ezequias e vários outros despertamentos que houveram na Bíblia, sempre era um retorno à prática da palavra. O que foi a reforma protestante? Comemoramos há poucos dias atrás 508 anos da reforma protestante. É a luta de pessoas que lá, há 500 anos atrás, entenderam que a vida da igreja não era a vida que a Escritura profere. E procuraram fazer todo um esforço para trazer de volta a igreja no caminho da cruz. Você sabe da história. Lutero nunca teve a intenção de rachar a igreja católica e de criar uma nova igreja. Pelo contrário, o que ele queria é ver a igreja voltando para o caminho da cruz, voltando para o caminho da obediência, e não vivendo no paganismo no qual estava. Avivamento, meu irmão, você precisa disso. Não é oba-oba, não é culto emotivo, não é maravilhas acontecendo. Avivamento é o seu coração voltando a ter Cristo como centro. É ter a sua vida tendo o Senhor como caminho da obediência, desfrutando de uma comunhão viva e verdadeira. Então, corra a maratona segundo as regras de Deus. Como eu disse no primeiro ponto, tenha uma relação certa com Deus e com o próximo. Segundo, permaneça na graça de Deus, uma dependência contínua e constante só de Deus para a sua salvação. Terceiro, previna-se contra a raiz de amargura, coisas que podem desviar o seu coração e centralizá-lo em outras coisas, e você, ao mesmo tempo, motivar outras pessoas também a sair do caminho do Evangelho. Quarto, valorize os privilégios espirituais. Olha o que Deus tem feito na sua vida até aqui. Valorize isso. Que Deus te abençoe. Que nós sejamos desses irmãos que, como diz o texto, não retrocedemos, permanecemos firmes.